E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like filosófico que ajuda demais esse canal a ser impulsionado aqui na plataforma. E claro, se inscrevam aí quem não for inscrito, ativa as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção todas para receber vídeos novos, que são muitos por sinal aqui no canal Universos. Este vídeo eu explicando autores, sai sempre às segundas-feiras às 18 horas, mas essa playlist vai aparecer no final do vídeo aí, dê uma maratonada. Tem muitas outras playlists aqui, Minutos Filosóficos, resenha de livros, o quadro de conversa que é bem bacana, resenha de filmes também, dê uma passeada aí, que não custa nada lembrar. Este canal não é monetizado, mas pretende ser. Claro, sempre agradecer as muitas e muitas pessoas que se inscrevem aqui no canal. No momento de gravação desse vídeo, ultrapassou as 4.600 inscrições, está chegando a 17.000 visualizações, meu muito obrigado. E se você é uma dessas pessoas que se inscreveu há um dia, uma semana, um mês aqui, dê uma maratonada que ajuda demais esse canal a ser impulsionado. Gente, vamos conversar sobre Platão hoje, né, nesse quadro Explicando Autores. E não custa nada também explicar o quadro, né? Este quadro foi originado no Minutos Filosóficos, porque eu estava sentindo a necessidade de falar um pouco mais sobre os autores e as autores que passam ali naquele quadro, que sai aos domingos, às 17 horas. E aí, a segunda-feira, eu tenho falado sobre os autores que passam lá exatamente na sequência, com um certo atraso, porque esse quadro saiu um pouco depois. E não custa nada também ressaltar que isso aqui não é aula, não é palestra. Esse vídeo vai durar 10 minutos, se passar de 10 minutos não vai ser muito mais que isso. A ideia sempre é fazer um recorte aqui, um recorte que eu reputo importante. Pode não necessariamente ser as ideias ou as concepções, as teorias mais relevantes do autor ou da autora sendo debatido aqui em questão, no caso Platão, mas é a que eu escolhi. Fica aí você, deixar nos comentários. Ó, Diego, essa concepção que você falou aí poderia ser complementada com essa ideia. Você esqueceu de falar aquilo ou aquilo lá? Fiquem à vontade. Este é um canal no YouTube que é alimentado por likes, comentários, inscrições e vocês já sabem dessas coisas, né? Gente, Platão, né? Eu queria começar conversando com vocês sobre a concepção de ideia para Platão. E a concepção de Platão sobre ideia não se confunde com a concepção corrente comum de ideia, do tipo, tive uma ideia de gravar um vídeo sobre Platão. Não é bem esse tipo de concepção. A concepção de ideia para Platão tem a ver com a teoria das ideias que ele formulou, a teoria das formas. E aqui tem uma visão do autor sobre tudo aquilo que existe. Para o Platão, o mundo seria dividido em dois. Um mundo sensível, que é aquele que nós percepcionamos, aquele que nós sentimos, ouvimos, vemos, tocamos através dos sentidos, a realidade. E assim, esse mundo sensível ele é passivo de mudanças, de transformações, de deteriorações, porque não raro os nossos sentidos nos enganam. Nós podemos olhar para um objeto a certa distância e achar que ele tem um tamanho, e olhar para uma distância um pouco maior e perceber que ele tem um outro tamanho. E aí, qual é o verdadeiro? Qual é o sentido correto daquela visão? Qual o tamanho verdadeiro daquele objeto? Então, para o Platão, este mundo sensível que nós estamos imersos aqui num corpo físico e sentimos, tocamos, ouvimos e percepcionamos, essa é a palavra, perceber através dos sentidos tudo que nos rodeia é passível de erro, de engano por conta das ilusões que a matéria nos fornece. Um segundo nome, um segundo mundo, melhor dizendo, é o mundo inteligível. Este mundo, sim, que é aquele atingível através do desenvolvimento intelectivo, do raciocínio, do amor ao conhecimento, amor à sabedoria, que é típico dos filósofos, esse sim atingiria a realidade fundamental das coisas, a essência da realidade, né? Que seria um mundo inteligível. Ele guardaria a forma daquilo que existe. A matéria, que é aquilo que nós percepcionamos, que está no mundo sensível, é ilusória e é transformada. E é claro que a ideia está aqui imersa nessa união entre mundo sensível e inteligível para compreender o que existe. A grande preocupação de Platão é encontrar a essência, a realidade fundamental, o substrato das coisas. E claro, em quase 5 minutos desse vídeo, eu lembro você de deixar aquele like filosófico que ajuda demais a este vídeo ser impulsionado para mais e mais pessoas. Eu vou ler um fragmento aqui da República, do Platão, e Sócrates está conversando aqui com Glaucon. Ouçam bem, para a gente compreender essa coisa de mundo sensível, inteligível, o que isso tem a ver com a ideia. Meu caro Glaucon, este quadro, prossegue eu, deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente.
comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e à luz da fogueira que lá existia a força do sol. E aqui tá explicando a alegoria da caverna, que representa bem essa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, e como a ideia é um fio condutor de estudo. Quanto à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. E aqui é a concepção da ascensão do conhecimento e compreensão da realidade fundamental das coisas. Para o Platão, a alma imersa no mundo sensível, estando encarnada, corporificada, ela tende a cometer enganos na compreensão, na intelecção, no teor cognitivo daquilo que existe. Mas se ela for ascendendo pouco a pouco e se distanciando da realidade que é contingente, que é variável, que nos ilude através dos sentidos, a alma pode conhecer a realidade substancial das coisas, as ideias das coisas, as formas. E claro, vai ter uma ideia fundamental. Continuando. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois, segundo entendo, no limite do cognoscível, aquilo que pode ser conhecido, é que se avista, acusta a ideia do bem. E uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo. E aqui o Platão elege uma ideia que é superior a todas as outras, uma ideia que gera tudo que existe. Que ideia é essa, Diego? Que ideia é essa, Platão? Ele está falando aqui para o Glaucon, Sócrates, a ideia do bem, o sumo bem, gera tudo que existe e ordena aquilo que existe. E o bem está relacionado com o belo e está relacionado com o justo. E aqui a concepção de Platão sobre a ideia do bem, o sumo bem, tem a ver com a estética, tem a ver com uma ética e também com uma moral, né? Tá tudo entrelaçado. Que no mundo visível foi ela que criou a luz, a ideia do bem, da qual é senhora, e que no mundo inteligível é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para se ser sensato na vida particular e pública. E aí o Platão já dá a lição. Se você quer ascender, quer que a sua alma ascenda até a realidade, a compreensão fundamental daquilo que existe, você tem que seguir o sol, né? Tem que seguir a claridade, iluminar o seu pensamento, distanciar da realidade sensível e de tudo aquilo que é transitório e que é ilusório para a sua compreensão das coisas. Uma segunda ideia que eu queria comunicar aqui com vocês é a ideia, deixa eu pegar aqui no fragmento da República, a ideia do rei filósofo. E aí eu reafirmo a compreensão, né, de que aqui é um recorte. Né? É possível que tenha outras ideias muito mais importantes que essa do rei filósofo em Platão, mas esse é o recorte que eu escolhi e você, claro, pode colocar aí nos comentários outras concepções que você acha importante em Platão. Fique à vontade para me corrigir se tiver alguma insuficiência aqui, uma incompreensão minha, deixe seu comentário. Gente, rei filósofo, né? E aqui a gente entra na seara por Platão sobre a melhor forma de governar a cidade, né? Qual seria a melhor forma ou qual o melhor tipo de regime de governo que nós diríamos hoje, né? O Platão tem um estudo sobre as formas de governo, sobre qual seria a melhor, qual seria a mais deletéria, e ele estuda muito, faz reflexões sobre a democracia, sobre a monarquia, sobre a aristocracia, essas três formas de governo. Para ele, dessas três, a democracia seria a menos recomendável para governar a cidade. E é claro que o Platão está num contexto ali em que está inserido, seu mestre foi condenado por essa democracia ateniense, então ele está nesses embates todos, inclusive se colocando contra as coisas que são transitórias e estão em permanente mudança. Para o Platão, tanto a democracia quanto a monarquia, a aristocracia, tendem a se degenerar em formas corruptíveis de governo. A democracia tenderia para a anarquia, porque o raciocínio do Platão é o seguinte: se as pessoas estão imersas no mundo sensível, naquilo que é transitório, cada um tende a pensar o que é melhor para a cidade. Isso pode gerar um momento anárquico, caótico sobre a cidade. Já a monarquia, ela poderia tender para uma oligarquia, dada a vaidade dos governantes, aquele grupo ou aquela pessoa poderia, na verdade, a monarquia poderia tender para uma tirania, dada a vontade de violência, de governar a cidade, e esse descambar para um excesso, que seria o tirano. Já a aristocracia, que seria mais ou menos a recomendável para o Platão, ela poderia descambar para uma oligarquia, porque esses poucos, dada a vaidade de governar a cidade, poderiam se corromper e dar origem a uma oligarquia.
Qual a melhor forma de governo para Platão? Para o Platão, melhor dizendo. Seria uma aristocracia filosófica, aristocracia intelectual, uma sofocracia, que seria daquelas pessoas, aqueles homens, na verdade, que foram preparados ao longo de toda uma vida para conhecer a realidade fundamental das coisas, as coisas de justiça, de ética, de estética, diversos âmbitos da vida social, e governariam a cidade, seriam os reis filósofos. E eu vou ler um fragmento aqui para vocês, para a gente compreender um pouco como é que se dá essa relação entre a formação do filósofo e o governo da cidade, né? Ouçam bem. Uma vez que os filósofos são aqueles que são capazes de atingir aquilo que se mantém sempre do mesmo modo, que é a realidade fundamental das coisas, a essência e não a aparência, e que aqueles que o não são, mas se perdem no que é múltiplo e variável, não são filósofos, qual das duas espécies é que deve ser chefe da cidade? E aí a resposta do interlocutor. Que hei de eu dizer para dar uma resposta adequada? Que é aquele dentre os dois que parece capaz de guardar as leis e costumes da cidade, esse mesmo seja nomeado guardião. O filósofo, formado ao longo de toda a vida para compreender a realidade fundamental das coisas, ele vai compreender qual é a lei mais justa, qual a forma de transação comercial melhor para ser realizada, qual a forma de guardar a cidade segundo a perspectiva militar. Enfim, o filósofo formado ao longo da vida, com as diversas compreensões dos âmbitos da vida, seria para Platão a melhor pessoa para governar a cidade. Gente, estendi um pouco o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Esse vídeo foi muito bacana de ser visto, Platão é show demais. Não esqueça de deixar o like filosófico aí que ajuda demais. Comentem se vocês já leram alguma obra do Platão, se inscrevam, ativem as notificações do sininho, escolhendo a primeira opção de todas. Valeu!